Muito bem-vindos para a aula de hoje. É uma aula de história. Eu vou achar o livro. Peraí. Hoje nós iremos, então, finalizar. Na semana passada, lembra que eu tinha tido um probleminha e que eu achei, na verdade, que vocês não conseguiam ver a minha tela. E eu descobri que era o meu computador, a tela só que tinha apagado, tá funcionando normal. Eu vou só compartilhar o que faltou, tá? E aí a gente vai fazer uma segunda parte, que é mais uma correção dos exercícios, tudo bem? Deixa eu compartilhar aqui. Aqui. Estávamos terminando, né, os 3 últimos slides. Então, acredito que a gente tenha parado mais ou menos aqui antes da tela apagar. Então, né, a gente falou sobre a América Espanhola, qual foi a reação depois de tantos movimentos pela libertação, pela independência desses grupos. A gente tem o fim, né, da Guerra Peninsular, que a gente estava explicando, o Fernando VII, que é esse carinha aí, volta para o trono espanhol, envia tropas, né, para o continente americano para tentar retomar o poder. A luta entra mais radicalmente, não consegue. Quase todos os territórios são livres, lembra que a gente falou? Falamos também sobre o Simão Bolívar, né, com aquela ideia dele de um país, né, o país hispânicos americanos, em que eles fizessem uma união e criassem um país forte, sólido, tanto politicamente quanto com as suas estruturas, né? Apenas uma das regiões que eram da América Espanhola. Lembrando que o Haiti não foi convidado não só por ser francês, né, originalmente, mas também porque foram liderados por um movimento negro e eles queriam que continuasse o movimento crioulo, certo? Mas existiram muitos crioulos que discordaram disso, que foi a maioria que ganhou, que queriam uma fragmentação sim política dos territórios, porque eles queriam liderar esses territórios próximos da morada deles. Então, se unificasse um país só teria um líder. Agora, se fizessem vários países, como é o que aconteceu, eles poderiam ser vários crioulos líderes, entendeu? E aí nós temos o Congresso do Panamá, que aconteceu em 1826, Confederação de Repúblicas Latino-Americanas, que foi esse congresso, né, para unificar as ideias e eles tentarem com que esse país fosse realmente formado. Era unido, mas não era igualitário, como a gente falou. O movimento acaba fracassando porque a maioria dos crioulos que estavam no movimento queriam, né, independências individuais com uma reestruturação no território, tá? Espera aí, Antônio, você quer falar? Estou tentando ativar seu áudio. Imagina se essa independência fosse de forma pacífica. Na verdade, até esses dias eu estava vendo um negócio que alguém, não lembro onde que estava falando, sobre o quão diferente seria o mundo. Esses movimentos, né, de independência, primeiramente que seria bem difícil de acontecer. A nossa independência até que foi pacífica, mas é de cima para baixo, não foi a população que quis, foi o rei. O rei decidiu ganhar ter a independência, né? Porque ele queria ter liderança aqui que ele não tinha em Portugal, né? Então foi de modo pacífico, mas à custa de uma cultura de um povo submisso, né? Em que a gente sempre espera alguém resolver por a gente. Nunca tenta, nunca é a gente. E eu não estou pregando que vocês têm que pegar em armas e ir para a guerra, não tem nada a ver com isso. Só estou falando que a realidade histórica de mudanças de fato, até para a cultura, tiveram que passar por um momento de grandes crises, tá? Ah, tá, lembrei do que é que eu estava vendo. Sabe esse movimento agora dos negros, principalmente nos Estados Unidos, que eles se levantaram, né, contra o racismo? É um movimento que está bem em alta, né, na internet e
Largaram pandemia, largaram tudo para poder lutar por um ideal. Chega de morte de pessoas negras. Chega de morte, chega de massacrar o povo negro, né? E aí teve gente que ficou, deveria ser mais tranquilo, mais pacífico, não deveria ter surgido tantos levantes. Pessoal, vamos pensar o seguinte, Revolução Francesa, né, que a gente estudou recentemente, foi o que mais modificou a história da humanidade, no sentido de 10 anos, né? Mudou de uma região que apenas os reis lideravam para a população poder ter direitos, direitos civis, direitos de liberdade, direitos de igualdade, fraternidade, direitos hoje que a gente considera básico. Mas só aconteceu porque teve muito terror. Infelizmente, a história mostra pra gente que às vezes é necessário ter atitudes drásticas para que as coisas realmente mudem, entendeu? Então, às vezes, as pessoas questionam, é difícil, né? Como é que não devia estar lidando desse jeito? Teria um jeito de sentar e conversar. Uma coisa que eu estava vendo com uma menina, né? Que ela estava falando que eles estão esperando há anos a situação mudar. A comunidade negra. E não muda. Chega, ninguém aguenta mais. Para quem está interessado, tem uma série do Bolívar na Netflix. Não é pesada? Eu não assisti a série, mas eu tava vendo os últimos quizares lá para o 9º ano. Eu achei muito pesado. Nossa, muito pesado. Então eu não sei não como é que é essa série aí, não. Eu preciso assistir depois para ver se pode indicar. Deve ser, Série histórica é muito difícil de ser livre, assim. Confederação de Repúblicas, tá, União, né, igualitário, o movimento fracassou. São 60 episódios, é uma série bem longa, né? E aí faltou que eu estava terminando de falar na semana passada sobre o caudilismo, né? O caudilho, então, era aquela pessoa que tinha uma liderança forte em determinado território, mas ele não estava no governo. Lembra que a gente falou? Ele era muito mais assim, a região ali das fazendas, as pessoas que moravam ali próximo, obedeciam a ele porque esperavam ganhar alguma coisa. Pode ser comida, pode ser emprego, pode ser algum favor que eles decidiam trocar. Muitas vezes países, né, lá da Europa, países de descendentes de origem espanhola, América Espanhola, teve dificuldade de se reestruturar como um país forte porque as pessoas não obedeciam às leis criadas, porque obedeciam os caudilhos, tá? Então eles estavam praticamente acima das leis, tá bom? Muitos desses, então, tinham, né, corporações locais com amplos poderes, tanto administrativos quanto políticos, formavam milícias para defender as terras de suas propriedades, então eles tinham grupos armados que estavam acima, às vezes, até da polícia deles, tá? Deixa eu ver se alguém tem dúvida. Só a primeira temporada. Eu cheguei a abrir essa série, mas eu vi realmente que ela era longa. Mas tem um filme. Eu vou achar o nome do filme para vocês, que é um filme muito bom. Pessoal, pega para mim página. Peraí, deixa eu achar. 101 do livro 1. A gente vai usar o 2 também. Calma aí, não desespera não. Só vou finalizar isso aqui, porque é bom para dar uma relembrada do que a gente estava estudando. E aí, na próxima aula, a gente já começa o capítulo 7, que é sobre, quando vocês pegam o livro 1, página 100, viu, gente? Que é sobre a América Portuguesa, Brasil, né? Que vocês, na verdade, estudaram bastante coisa no ano passado. Legal, a parte do ouro, beleza. Pessoal, página 100. Vamos fazer assim. Vocês fizeram essas atividades? Sim, tá. Questão 1, eu vou ler. Enquanto isso, coloquem aí a resposta que vocês colocaram. Coloca no chat, viu?
A respeito da Revolução Francesa e suas consequências políticas e sociais, assinale a alternativa correta. Questão 1. A. Após a guerra da monarquia francesa, o sistema político implantado no país foi a República, que exigiu a organização de uma nova Constituição. B. No período da Revolução Francesa, os jacobinos representavam a alta burguesia e defendiam a propriedade privada, ao passo que os girondinos defendiam os trabalhadores e os pobres. Estou esperando aí, vocês já podem colocar, viu? A resposta da 1, vocês colocaram. C. Na reformulação da Constituição Republicana, questões sociais e econômicas foram contempladas, sendo assim a população pobre adquiriu melhores condições de vida. Só o João Antônio colocou a resposta no chat, estou esperando. O João Pedro agora também. D. Na elaboração do direito na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, todos eram considerados cidadãos, incluindo mulheres e escravos. E terceiro estado era composto por membros do clero, incluindo bispos da alta clero, padres e monges do baixo clero. Vamos, gente, responde aí no chat que resposta que você colocou. Vai, eu vou só dar a resposta, não vou ficar brigando com vocês, não. Se vocês não colocarem, eu vou começar a abrir o áudio de vocês para pedir para vocês falarem a resposta. Individualmente. Vamos lá, Sofia, quer que eu abra, Sofia? Pessoal, vocês sabem que a E não é porque o terceiro estado não era composto pelos monges, né? Pelo membro do clero. O terceiro estado era a população no geral. Então a E já não é. D. Na elaboração do direito do homem, todo mundo era considerado cidadão? Não, apenas os homens. As mulheres não eram escravos, muito menos. Na C. Na reformulação da Constituição, os trabalhadores receberam melhores condições de trabalho? Não muita, não o que eles esperavam. Tiveram mais condições, né? Mas não era o que foi realmente esperado, assim. B. Revolução Francesa. Os jacobinos representavam a alta burguesia? Não, esses eram outro grupo. Então, girondinos, né? Tá ao contrário, não é isso. Então, a resposta A, tá? Quem colocou A, tá certo. Coloquem a resposta da 2 agora. O governo... Gente, vocês não estão me respondendo. O governo revolucionário tem necessidade de uma atividade extraordinária, precisamente porque ele está em guerra. Suas regras não são uniformes nem rigorosas, porque as circunstâncias são tumultuadas e inconstantes. O governo revolucionário não tem nada em comum com a anarquia, nem com a desordem. Sua meta, ao contrário, é de reprimir para implantar e consolidar o reinado dos reis. Durante a Revolução Francesa, ao assumir a direção da Convenção, os jacobinos adotaram medidas para conter as reformas contra-revolucionárias. O discurso de Robespierre, ao afirmar que as ações do governo revolucionário não podiam ser submetidas a regras uniformes e rigorosas, procuravam justificar para... Vão colocando aí. Só recebi da Sara, do João Antônio e João Pedro. Alternativa A. A criação do Tribunal Revolucionário para julgar os suspeitos de atitude contra-revolucionária. Muitas vezes o destino dessas pessoas era a morte na guilhotina. B. A constituição do voto censitário, sendo assim, apenas pessoas com posse poderiam exercer o poder do voto e se candidatar para mandatos eleitos. C.
A convocação dos Estados Gerais, órgão consultivo formado por representantes por 3 estados e que não se reunia desde 1614. D. A criação do diretório, órgão que desempenhava o poder executivo e era composto de 5 pessoas eleitas entre os deputados. E. A coroação de Napoleão Bonaparte, definida a partir de um plebiscito que aprovou o fim da consolidado e a transformação da França em império. Gente, só para vocês terem uma ideia, várias dessas questões aqui são em períodos diferentes do contexto. Não é que a resposta está errada. Não aconteceu nesse período que ele está falando, tá? Ele está falando sobre o discurso de Robespierre. Lembra que ele era um grande líder, né, da época lá do terror, que mandava, ó, guilhotinar as pessoas contra-revolucionárias. Então, a resposta certa é a A. Beleza? 3. No fim do século XVIII, a população francesa estava dividida em 3 ordens sociais. Coloquem aí no chat a resposta de vocês. Apresentava um quadro que pode ser compreendido da seguinte forma. A. O clero compunha o primeiro estado, a nobreza o segundo e os operários o terceiro estado. B. Cerca de 98% da população compunha o terceiro estado, formado por artesãos, burgueses, camponeses, trabalhadores em geral, que sustentavam os 2 primeiros grupos. C. O segundo estado era formado por um grupo heterogêneo, composto de burgueses, artesãos e trabalhadores da cidade. D. A França, no final do século XVIII, havia herdado um sistema feudal responsável pelo enriquecimento da população. E, no período em destaque, a nobreza francesa já não existia. Então, a E você já sabe que não é, né? Porque existia assim a nobreza francesa. A D. O sistema feudal foi responsável pelo enriquecimento da população? Não, a população nem podia enriquecer, né? Não tinha esse direito. C. O segundo estado era formado por um grupo heterogêneo? Era um grupo misto? Não, não era. Não, heterogêneo. Não, peraí, confundi. Composto de burgueses, artesãos e trabalhadores da cidade? Eu li sua expressão facial quando você falou a alternativa B. Foi possível verificar a animação. É a B, exatamente. Até porque estava no texto também, vocês podiam ter consultado. Vocês podem, né, estar consultando quando vão fazer as atividades, tá? É bom que às vezes se você esquecer alguma coisa, é uma forma de revisar. Era assim a maior parte da população. A gente fez aquele estudo sobre aquela imagem deles carregarem, né, as outras camadas da população nas costas praticamente, tá? Pessoal, livro 2. Eu vou pular um pouquinho, senão a gente não vai acabar nunca e eu quero corrigir mais exercícios, tá bom? Peguem agora aí o livro 2 de vocês. Enquanto eu acho os slides. Não é aqui. Vou tentar de novo. Não. Achei. Aqui. Vocês conseguem ver? Pequenininho, né? Beleza. Livro 2, página 7. Vamos recapitular o capítulo, né? Página 7. Explique como a sociedade da América Espanhola estava organizada durante o século XVIII. A resposta, né, que vocês estão vendo aí na tela também. A América Espanhola era uma sociedade estamental, dividida em 4 grupos principais, que a gente discutiu bastante, né? Os chapetones, também conhecido como peninsulares, os crioulos, os mestiços e um grande número de indígenas e escravos africanos. Isso criava uma sociedade desigual, na qual os chapetones tinham o controle político dos territórios coloniais e os crioulos eram a elite econômica ao mesmo tempo
grande parte da sociedade era explorada para produzir as riquezas da colônia. Se você não colocou algo mais ou menos parecido com essa resposta, dá uma adaptada. Não é uma resposta tão difícil, né? Porque basicamente é você colocar os grupos, né? Os chapetones, crioulos, mestiços e a população indígena e negra. E colocar que eles eram um grupo desigual e que praticamente o poder estava todo na mão dos chapetones. E os crioulos eram a elite mais econômica, né? Eles eram donos das terras e lideravam ali a região. Tá bom? Questão 2. Descreva as duas revoltas indígenas mais significativas ocorridas na América Espanhola durante o século XVIII e mencione suas principais motivações. A primeira revolta, resposta, né? A primeira revolta importante foi liderada pelo chefe inca Atahualpa, que a gente estudou, eu mostrei até uma imagem para eles, ele era inca, né, ainda, entre 1742 e 1756. Na região atual do Peru, os rebeldes lutaram contra a prática da mita. Lembra que a gente falou sobre o que é mita? Contra a dominação espanhola e em favor da restauração do Império Inca. Essa rebelião foi controlada pelas autoridades espanholas em 1756. Em 1780, também no Peru, que é a segunda revolta, Tupac Amaru II, a gente também estudou sobre ele. Eu vou tentar mandar os slides hoje, entre hoje e amanhã, tá? Para todo mundo. Tanto o de Napoleão quanto esse. Eu sei que eu tô meio atrasada com os slides, mas eu vou mandar hoje. Ou amanhã. Preciso finalizar um negócio. Iniciou outro movimento de luta contra a presença espanhola na região. Teve o apoio de indígenas, mestiços, escravos e colonos empobrecidos, ampliando o movimento de contestação à estrutura de poder colonial da Espanha, as autoridades espanholas sufocando o movimento, derrotando os rebeldes em 1781 e executando Tupac Amaru II com brutalidade. Então, a gente estudou sobre essas duas revoltas, né? Revoltas ainda indígenas, que lutaram por uma reestruturação do seu povo, como liderança da região que eles viveram por séculos, né? Então, os dois principais é o do Inca Atahualpa, né, o chefe, e o Tupac Amaru, tá bom? Questão 3. No século XVIII, setores dos crioulos iniciaram revoltas em diversas partes da colônia espanhola na América. Quais os principais objetivos desses movimentos? Gente, se alguém tiver dúvida, vai colocando aí no chat, eu já vou parar para responder. Resposta, né? Os crioulos que se revoltaram eram contrários às medidas reformistas propostas pela coroa. Lembra que a gente falou que a coroa queria que eles pagassem mais impostos, queria mandar mais do que já mandava, e aí os crioulos vão ser contra, porque eles queriam ter direito também de mandar? A gente estudou sobre isso. Essas medidas aumentavam o imposto e procuravam impor maior controle sobre o comércio colonial. Então, aqueles grupos espanhóis, eles iam querer também dominar a região, a questão comercial, né? Queriam ter o direito a mais impostos quando eles faziam algum tipo de acordo, né? Quando os crioulos faziam algum tipo de acordo com outras nações. Vamos lá, página 13 agora. Dez minutos para a aula acabar. Questão 1, página 13. Que acontecimentos ocorridos ao longo do século XVIII fortaleceram os ideais de emancipação política na América Espanhola? Como eles influenciaram nas colônias? Então, emancipação, né? Processo. Como que essas ideias chegaram, né? Resposta. A independência dos Estados Unidos mostrou que era possível lutar contra a dominação
da metrópole, né, e se emancipar. Lembra que a gente estudou nos outros capítulos sobre o movimento de luta, né, pela liberdade das 13 colônias, criando um país forte. Então, esse foi um primeiro momento. Continuando. E a Revolução Haitiana demonstrou as possíveis transformações da sociedade em movimentos que contassem com forte participação popular. Então, a ideia era que cada vez mais a população pudesse dominar, né, ou ter direitos da sua liderança, já que eles estavam em seu próprio país. Tá bom? Questão 2. O que foi a Revolução Haitiana e quais foram os principais desdobramentos desse movimento? Resposta. A Revolução Haitiana foi um movimento de independência colonial liderado por africanos e seus descendentes escravizados, mestiços ou não. O resultado desse movimento foi a emancipação da colônia de São Domingos e o fim da escravidão na região. Lembra que primeiro eles conseguem a escravidão, a liberdade, né, dos escravos, a abolição, e depois eles vão conseguir finalmente a liberdade, né, deles de fato, se transformando no país chamado Haiti. Então era uma liderança negra, normalmente pessoas livres já, mas que não tinham direitos, né? 3. Relacione a Guerra Peninsular de 1807 a 1814 ao processo de independência da América Espanhola. Resposta. A Guerra Peninsular provocou o enfraquecimento do controle metropolitano sobre as colônias americanas, visto que o rei espanhol foi afastado do trono após a invasão da Península Ibérica pelas tropas napoleônicas. Isso possibilitou o fortalecimento dos movimentos de contestação de ordem colonial na América e deu início ao processo de independência. Então, enfraquece, né, o governo espanhol e fortalece esse processo de independência nas Américas. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Vocês estão acertando tudo? Beleza. Página 15. Página 15, alternativa, é a questão 1. Deixa eu ver, chat. Tá errando tudo? Como assim? Tá com dúvida? Gente, se vocês tiverem dúvida, aproveita para tirar as dúvidas. Eu quero muito que vocês entendam esse conteúdo. Como todos eles. Não vira depois não, fala comigo, me pergunta. E eu pedi para vocês lerem o capítulo de novo até essa aula. Vocês leram o capítulo durante a semana? Eu falei, lê 2 páginas por dia, não precisa ter tudo de uma vez, não. Para vocês irem se fortalecendo no conteúdo. Dá uma lida no capítulo, mas me façam perguntas, eu tô aqui para isso. Após a questão 1 da página 15. Após a independência das colônias espanholas na América, surgiram 2 projetos distintos, o unitarismo e o separatismo. Explique esses 2 projetos, indicando qual deles prevaleceu. Resposta. Né? Tem a ver com o que a gente estava estudando. O projeto unitarista defendia a formação de uma confederação de repúblicas que criaria um vínculo entre as diversas regiões hispânico-americanas, como foi com os Estados Unidos, por exemplo. Eles são a União dos Estados Unidos, não é à toa que tem esse nome. Cada estado tem uma estrutura bem interna, né? Não tem muitas leis que estão acima de todas as outras. Existe, mas não são muitas. Então, respondendo de novo, o projeto... Deixa eu passar aqui. Não é esse mesmo. O projeto unitarista defendia a formação de uma confederação de república que criava um vínculo entre as diversas regiões hispânico-americanas. Já o projeto separatista, que prevaleceu, defendia a instituição de repúblicas autônomas e independentes entre si.
João, tá todo mundo falando que não receberam. Foi só você não. Tudo bem, gente, até aqui? Então, como a gente falou, né, tiveram dois movimentos pós esse processo de revolução. Um querendo unir, mesmo que não fosse um único país, pelo menos que eles tivessem uma ligação forte para que eles tivessem leis parecidas, que o mesmo líder pudesse governar todas essas regiões, tá bom? Não vai dar certo, porque eles preferem, a maioria dos crioulos querem repúblicas autônomas, tá? Por isso nós temos tantos países ali na região. Tipo um reino. Um rei governa tudo. Ah, a gente tem o presidente que governa tudo também. É tipo um presidente, é. Eles queriam unificar, mesmo que não tivesse uma única pessoa liderando tudo, eles tivessem leis parecidas para que pudessem pelo menos um apoiar o outro, entendeu? Essa era uma ideia dele. Um líder acima dos prefeitos. É tipo isso. Mas a união dos grupos mesmo, das nações, né, que foram colonizadas pela Espanha, tá? Tudo bem? Pessoal, 2 minutos para ela acabar. Coloquem, por favor, o nome no chat. Questão 2. O que foi o caudilismo? Comente o impacto desse fenômeno nas sociedades hispânico-americanas. Isabela, você levantou a mão, você quer falar? Ou foi sem querer? Professora, tinha rivalidade entre as colônias espanholas? Porque normalmente não, porque era governado pelos espanhóis, né? Ah, tá. Espanhóis. Não, normalmente não. Eles vão criar um pouco mais de rivalidade depois que cada um quer liderar uma terra maior que a outra, entendeu? Para demarcar a terra vai dar um trabalhão, porque cada crioulo queria mais terra que o outro. E achava que tinha mais direito do que o outro, por ser mais rico ou alguma coisa assim. Então eles vão ter uma dificuldade para demarcar. Depois da independência, então. Eles acabaram criando uma rivalidade mais entre as lideranças para demarcar as terras. Tiveram algumas guerras, mas assim, eles tiveram que se unir por um bom período, né, para poder conseguir essas independências. Então, tem épocas que sim, tem épocas que não, depende do período, tá? Questão 2, que a gente está falando do caudilismo. O que foi? Foi um fenômeno de surgimento de líderes políticos ou militares que se tornaram chefes de exércitos particulares, exercendo o poder nas comunidades em que viviam e sobrepondo-se muitas vezes ao próprio Estado, com letra maiúscula, viu? Por controlar as leis e as relações sociais em suas comunidades, os caudilhos dificultavam o estabelecimento de organizações democráticas nos estados hispânicos americanos ao longo do século XIX. Então, como a gente falou, né, foi difícil de liderar porque as pessoas obedeciam mais ao caudilho do que a outro grupo, tá? Gente, menos de um minuto. Alguém não colocou no chat? Do processo de independência nas colônias espanholas, resultaram permanentes rupturas históricas. Cite um exemplo de cada um desses. Resposta. As principais rupturas foram o fim da escravidão e do poder dos chapetones das antigas colônias, abrindo espaço para a liderança